Oi pessoal, eu sou a Iris, eu sou artista visual, e eu resolvi gravar um vídeo sobre o processo artístico dessa pintura guache, né, então é meu primeiro vídeo mais longo aqui no YouTube, né, então eu tô aprendendo ainda como fazer aqui na plataforma. Enfim, né, vocês vão ver aí que eu gosto de cobrir a mesa com papéis, né, com jornais, papéis de revista, porque geralmente eu faço um pouco de bagunça com guache, então eu sempre cubro tudo para eu poder ficar à vontade. E eu também não uso fita, porque eu não me adapto com fita, né, para fazer a margem na pintura. Então eu costumo pintar sem fita, né? Vocês estão vendo aí aquela que bota água na tinta para durar mais, quer dizer, para usar até o restinho, né? Essa daí sou eu. Enfim, então, como eu tava falando, né? Eu sei que vai enrugar o papel, mas eu não gosto de usar fita nas margens, porque eu gosto que a pintura extrapole o papel mesmo. Então vocês vão ver que daqui a pouco o vídeo vai acelerar um pouco, porque para vocês acompanharem o processo de forma mais rápida. E vocês também vão ver que tudo é muito simples, né? Essa é a minha mesa de trabalho, porque o meu estúdio, meu ateliê, barra meu quarto, né? Tudo junto. Então é essa basicamente a minha mesa de trabalho. E também, né, vou falar um pouco sobre como que surgiu a ideia dessa ilustração. Então, essa ilustração, né, que eu chamo de Atlântida Urbana, ela nasceu de um insight que eu tive quando eu fui na região de Interlagos, aqui em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo. Mas eu não costumo muito ir nessa região de Interlagos. E para quem não sabe também, Interlagos é uma região de manancial, né? Se a gente for considerar lá, que é perto também da represa do Guarapiranga, né? Toda aquela região. E é justamente quando eu fui nessa região, eu comecei a perceber que lá tem muitas ruas com nome de água, né? Por exemplo, Interlagos, né? Que é o bairro, tem a Avenida Atlântica. E eu comecei a pensar, e também já era uma coisa que me incomodava em São Paulo, que todos os córregos são canalizados, né? Tudo é cimentado. E São Paulo é uma cidade que tem muitos rios, né? Ela já é cortada pelo Rio Pinheiros, pelo Rio Tietê, né? Só citando os principais, né? Os mais famosos. Mas são muitos. Então São Paulo é uma cidade muito aquífera, né? Com muita água. E mesmo assim a gente sofre com um mau gerenciamento dessas águas, né? Falta água. A gente tem essa questão da impermeabilização, né? Tudo é cimentado, tudo é muito, os córregos, né? Todos são canalizados. Então é como se fosse uma Atlântida que a gente não vê, né? Que São Paulo está sempre muito cercada de água, mas essa água a gente não vê, tá debaixo do asfalto. Então, quando eu passei nessa Avenida Atlântica, que eu tive esse insight. Aí eu pensei, eu preciso fazer uma ilustração sobre isso, sabe? Porque era como que se eu estivesse sendo inundada em São Paulo por uma água que eu não via. Principalmente também quando eu passei pela represa do Guarapiranga, né? Lá perto. Enfim, então essa ilustração surgiu dessa ideia e também de uma forma de reflexão, né? De que São Paulo precisa ter isso em mente, né? Não negar essas águas, porque essas águas, de certa forma, se revoltam, né? Nas enchentes de verão, né? Parece que a gente controla, que a gente canaliza, que a gente esconde elas, mas elas voltam nas enchentes de verão.
Bom, e aí vocês estão vendo todo o processo de pintura, né? Também vocês vão perceber que o desenho vai ficar, que eu mudo o desenho de posição toda hora. Por isso que eu também não gosto muito da tinta, porque eu gosto de ter esse movimento do papel. Também que essa ilustração, né, essa pintura, ela não segue muito aqui vamos dizer assim, proporções renascentistas, né? Que foi uma coisa assim que eu fiz para aproveitar o tamanho do papel. Eu sei que o braço dela tá um pouquinho curto, né, para proporção da cabeça, mas eu gosto assim de brincar um pouco com as proporções do desenho, porque eu acho que o importante é que o desenho esteja harmonioso, né, dentro da proposta dele. É isso que para mim importa. E aí eu também gosto muito de pintar com guache escolar. Eu agora que eu tô começando a adquirir alguns guaches profissionais, né, ou quase profissionais, mas eu gosto muito do guache escolar. Eu acho que para uma ilustração que você não tem a questão da durabilidade, que você vai digitalizar depois e vai aplicar essa ilustração em outro suporte depois da digitalização, eu acho que não tem problema nenhum usar o guache escolar. E aí eu tive essa ideia, né, de pintar, de brincar com uma pele assim meio amarelada, porque depois eu queria passar uma camada mais transparente de azul, mas vocês vão ver logo mais, né? Guache é um material meio ingrato para trabalhar com camadas, né? Eu sempre defendo assim, não é que eu defendo, né? Eu penso assim, eu cheguei à conclusão que o guache ele é um material assim para você utilizar mesmo numa pintura mais chapada, né, por causa da opacidade. Mas dessa vez eu quis trabalhar com uma camada mais transparente para finalizar tudo. Que aí eu queria um efeito esverdeado. Mas no final eu fiquei com muita dó de fazer isso, porque eu acho que a pintura ficou muito bonita, muito vibrante, e aí depois eu passei uma camada transparente de azul que ficou um verde meio manchado, meio cinzento. Só que como a proposta era refletir sobre essa São Paulo meio que nega suas águas e que é vítima dessas águas, né? Quase como se fosse uma catástrofe. Eu acho que no final ficou bom, mas me deu uma dó. Ó, essa camada que eu tô dizendo. Aí eu esqueci, né, que o guache, mesmo depois de seco, ele reage, né? Então deu uma borradinha. E aí eu fiquei assim em dúvida depois que eu terminei se eu tinha gostado, né? E eu inventei também de fazer umas espumas assim perto do pneu. Eu demorei assim pra ter certeza se eu tinha gostado do resultado final. Mas eu acho que valeu, né? O papel encharcado. E praticamente é esse o resultado, né? Que eu parei de gravar um pouquinho antes. Eu queria que tivesse ficado mais azul, ou um verde mais bonito, enfim. E por hoje é isso, né? Se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar no Instagram, né? Vou ficar muito feliz. Olha lá como ficou borrado no começo, né? Vou ficar muito feliz se vocês forem lá conferir o meu Instagram. E é esse o resultado, né? Então,
até os próximos vídeos aí, que provavelmente eu vou postar mais processos artísticos aí.